Mas nós só somos igreja de Deus, tornando-se membro para fazer parte deste corpo igreja. Não é estando dentro de uma igreja. E para eu ser membro do corpo de Cristo, não é eu estar dentro de uma igreja, ser batizado, receber uma carteira de membro da instituição. Para eu e você ser membro do corpo de Cristo, é preciso se converter, se arrepender, para que em Jesus recebamos a remissão do pecado, sejamos batizados para ser inserido no corpo de Cristo como um membro, aonde seremos selados pelo Espírito Santo de Deus, que nos torna membro do corpo de Cristo, que nos insere neste corpo, nos tornando de Deus. Não é eu que ensino isso pelo meu entendimento, é a palavra de Deus. Efésios 1, 13 e o 14. Efésios 4, 30. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Vida com Deus depende da convenção do homem para ele ser selado pelo Espírito Santo. Vida com Deus não depende do homem congregar em uma igreja, ser filiado a uma igreja, ser membro de uma igreja, a instituição do homem, e passar a viver a devoção, a prática e a obrigação dentro das ordenanças da igreja. Vida com Deus não é isso. Vida com Deus é o homem conhecer a verdade, crer na verdade, ser iluminado pela verdade, ter o entendimento transformado pela verdade e passar a viver prudente na verdade, numa vida de regra de fé e prática na verdade. Não é a verdade de religião de igreja, é a verdade Jesus, ele é a verdade. Andar pela palavra dele, foi ele quem disse isso, se vocês guardarem a minha palavra. Nós somos discípulos de Cristo, se tivermos guardando a palavra dele. O muçulmano diz que é de Deus. É não. Ele é discípulo do islamismo. O adepto do catolicismo diz que é de Deus. É não. Ele é propriedade e discípulo do catolicismo romano. Os evangélicos dizem que são de Deus, de Jesus. É não. Eles são membros e propriedade de igreja evangélica. São discípulos dos pastores, que formam neles o conteúdo do sistema religioso. Os espíritas dizem que são de Deus. É não. Eles são membros, discípulos do sistema doutrinário espírita. E por aí vai. Aí Jesus vem e diz assim: para vocês serem meus discípulos, vocês têm que andar, guardar, praticar, crer, estar firme, ser devoto e viver conduzido, não é dentro de nenhuma igreja. É na minha palavra. Se vocês estiverem em mim, olha o que Jesus está dizendo. Irmãos, aprendam com a palavra. Não fique zangadinho, não fique irado, não fique revoltado, porque eu estou te pregando a verdade. É para o seu bem. É amargo, mas corrige. Traz saúde. Ilumina a tua mente. Dá entendimento para tu ter a verdadeira vida com Deus. Você precisa ser corrigido. É Jesus quem está dizendo, João 15, 7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, o que é que está em você? Formando o teu entendimento, guiando você numa vida com Deus, numa vida de fé. O que é que está sendo levado para você no ensinamento? É a palavra de Cristo? Aonde você está? Vocês estão em Cristo? Não venha, católico, dizer que você está em Cristo. Você está na igreja católica. Porque a sua vida de obediência, de devoção, de sacrifício, de obrigação não é em Cristo, na palavra de Cristo. É dentro da instituição católica. Como também você é evangélico. Não venha dizer que você está em Cristo. Porque a sua vida de devoção, de obediência, de cumprir a ordenança, de viver, não é para Cristo na palavra de Cristo. É para a igreja, dentro das obrigações da igreja. Você está mais preocupado em ir para o culto, cumprir a ordem do pastor, viver os exercícios, os entretenimentos, a formalidade, a presença, os usos e costumes. Você não está preocupado com a palavra de Deus.
porque ela você nem ouve, nem lê, nem interessa. A Bíblia para você é só um adereço da sua formalidade religiosa. Você não ama a palavra de Deus, porque se você amasse, você estava examinando ela. Você estava preocupado em cuidar de ti e da doutrina, da palavra de Deus. Isso é o que nós temos que priorizar para ser prudente na nossa vida com Deus. Foi o que Paulo disse a Timóteo. Cuida de ti e da doutrina. Você está mais preocupado em cuidar de ti e da obra de igreja. Cuidar de ti e da tua presença de culto. Cuidar de ti e da tua vida religiosa para impressionar os outros. Cuida de ti e da doutrina. Vai buscar entendimento aqui, ó. Não te preocupa com a tua formalidade, com o teu perfil religioso, com a tua devoção e obediência ao que manda a tua igreja, a tua religião, pelo teu líder. Te preocupa em ser seguidor de Cristo, em viver e praticar submisso ao senhorio de Cristo, não ao senhorio de igreja, de líder. Jesus vai dizer, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. O temor desse povo para comigo consiste não na minha palavra, mas em mandamento de homens, em vão me adoram. É o que Deus diz. Isaías 29:13. Vai ler a Bíblia, irmão. Nem isso tu conhece. Por quê? Porque tu não tem prazer na palavra. Tu não medita nela de dia e de noite. Tu não estás enquadrado no Salmo 101. No Salmo 1, aliás. Bem-aventurado o homem que tem prazer na palavra de Deus e nessa palavra medita de dia e de noite. Bem-aventurado não é quem é escravo devoto de sacrifício de igreja. Bem-aventurado é quem está buscando o conhecimento da palavra. Aleluias! Observa a tua vida, irmão. Analisa a tua vida, irmão. Tu tem que ter o entendimento. Não é uma vida de fé louca, fanática, dentro das crendices do sistema religioso, daquilo que determinam. Se esse povo conhecesse e tivesse compromisso, e tivessem submisso a Cristo na palavra, não viviam rogando outros nomes, não viviam subindo escada para pagar a promessa com lata na cabeça, não viviam crendo em água benta, crucifixo, galho de arruda, sal grosso, campanha dentro da igreja, pacto, voto, ritual de culto. Se esse povo conhecesse e tivesse na palavra, não estava buscando a Deus ali, aqui e acolá. Estava tendo conhecimento de que Deus está nele. Se esse povo tivesse conhecimento da palavra, não estava entendendo que tem que ir para a casa de Deus adorar a Deus, porque a casa de Deus somos nós, aonde Deus quer ser adorado. É em nós, os verdadeiros adoradores, adorando a Deus em espírito e em verdade, não num ritual de culto. Se esse povo tivesse entendimento e amor à palavra, e conhecesse a palavra, não estava sendo escravo e devoto, praticando o exercício religioso, praticando obra religiosa. Estavam vivendo a palavra. Estavam praticando a misericórdia, a justiça de Deus com o seu próximo, com o necessitado, com o carente, com o que está precisando do meu lado. Mas os religiosos estão mais preocupados em dar o dízimo na igreja, em viver a aparência de santo na igreja, em cumprir a devoção da igreja. Não estão nem aí para quem está do lado dele necessitado. Pode ser até um familiar. Não exerce misericórdia com ninguém. São altivos, soberbos, prepotentes, egoístas. Se julgam mais santos do que os outros. Julgam as pessoas. Acham que são de Deus porque vive a escravidão religiosa. São devotos e praticantes de religião. O coração cheio de ira, de indiferença, de fingimento, de hipocrisia, de avareza, sem entendimento de Deus, perdido da vida com Deus por causa da dureza do coração, não ouvem a palavra, não examinam a palavra, mas dizem que são de Deus. E ainda querem julgar os outros, que não é
escravo do sistema. Porque para eles, de Deus, é quem está no meio deles. Eles se julgam o povo exclusivo de Deus, porque eles estão dentro da formalidade escravizada do sistema religioso. Esse povo não ama a palavra. Esse povo não se importa com a palavra. O povo diz que é de Deus, igreja de Deus. Estão sendo mais devotos ao que os homens mandam do que a palavra de Cristo. Estão tirando o entendimento do povo. Se esse povo fosse de Deus, conhecesse a palavra, não estava vivendo dentro de uma escravidão, de uma devoção religiosa, de sacrifício religioso, para buscar salvação, para buscar ser merecedor de Deus, para buscar estar em Deus. O que é que o povo entende na religião? Não, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que cumprir a devoção religiosa, eu tenho que me vestir assim, eu não posso isso, não posso aquilo. Por quê? Por quê? Porque esse é o entendimento deles. Las Carlos. Esse é o entendimento deles. Porque são formados assim. São instruídos assim. Agora eu pergunto, esse ensinamento, esse entendimento que o povo tem dentro das religiões, comunica com o de Cristo? Tem harmonia com o de Cristo? É o que Cristo ensinou? Eu pergunto a você. Você que vive aí, devoto, escravo, praticante, dentro da tua religião, vivendo em sacrifício religioso, cumprindo as devoções, as práticas de culto, as obrigações, os rituais dentro de tua igreja. Jesus ensinou a alguém isso? Jesus mostrou a alguém essa vida para ser de Deus? Sabe por que vocês vivem isso? Porque vocês não amam, estão presos, não conhecem a verdade. E muitos conhecem, mas ignoram, desprezam e não aceitam a verdade. Porque os seus corações já estão dispostos a se manter no caminho que estão, devoto e praticante, na vida escravizatória, na vida devota religiosa. Não tem mais prazer na palavra, não querem nem saber. É o que a Bíblia diz. Endurece o coração, fechado o entendimento para Deus, buscando chegar a Deus pela sua própria justiça. Foi o que Paulo disse, escrevendo aos Romanos, capítulo 10. Dá uma lidinha lá, irmão. Vai aprender, irmão. Vai ser iluminado com o entendimento de Deus no que a palavra ensina. Não fica preso no teu alicerce da tua religião, não. Esse alicerce vai desmoronar. Porque ninguém pode pôr outro alicerce, além do qual Deus já colocou. O alicerce da nossa vida com Deus é Cristo, não é a igreja. É viver em regra de fé e prática a palavra, não é a igreja. Está entendendo isso? Está entendendo? Meu Deus, Jorge. Então é isso que eu quero que vocês entendam, compreendam. A palavra, irmãos, não despreze. Não despreze a palavra de Deus. A palavra de Deus não é aquilo outro. Não é o livro nem a teologia de nenhum teólogo. A palavra de Deus não é o que ensinam os líderes religiosos. A palavra de Deus, irmãos, não é o que determina a igreja A, B, C, a religião A, B, C. A palavra de Deus não é o que os profetas dizem que Deus está revelando, Deus está dando visão. Não. A palavra de Deus é isso aqui, irmão. A Bíblia. A palavra de Deus é a Bíblia. Não importa qual tradução, em qual idioma está. A palavra de Deus, a revelação de Deus para os homens está aqui. Muda-se a tradução. Muda-se o idioma. Mas não pode mudar o princípio que está aqui. O princípio daquilo que está aqui revelado para o homem ser bem-aventurado. Não pode se mudar em qualquer Bíblia, de qualquer tradução do mundo inteiro. O caminho, a direção é um só, que Deus mostra a todos.
independente da cor, da raça ou da religião. Um só meio para o homem sair da maldição que se encontra dentro do juízo de Deus. É Jesus, o único meio para todos os seres humanos na face da terra, independente da cor, da raça, da religião, da cultura, da nação. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém vai encontrar a vida perfeita, a paz na alma, a eternidade de gozo e de alegria, se não for por Cristo, convertido a Ele, andando por fé na palavra dEle, enquanto aqui estiver. Amém? Guarde isso. Medite na palavra. Vamos ter amor à palavra. Sabedoria está aqui. O conhecimento para você ser próspero. A direção para você ser bem-aventurado. A sabedoria para você ser sábio está aqui, nesta palavra. Que muitos já não têm mais importância. Fecham os ouvidos. Não têm prazer. Rejeitam. Desprezam. Vivendo seu fanatismo, sua devoção, sua obrigação dentro das suas religiões e não estão dispostos a receber a palavra. Por quê? Porque não querem mudar. Vou terminar com um exemplo de um testemunho que eu ouvi. E eu acredito, porque isso é real. Eu ouvi uma vez um pastor. Ele era padre. Ele era padre. Se converteu a Cristo, recebeu a vocação de pastor e agora passou a ensinar a palavra de Deus. Mas ele disse que antes de se converter, ele já buscava analisar a palavra, mesmo no catolicismo. Ele gostava de examinar, de ler, de estudar a palavra. E esse homem que era padre, ele, meditando a palavra, ele começou a entender e dizia, não, isso que a gente pratica, isso que a gente tem como fé, não bate com a palavra. A palavra não nos ensina isso. Ele disse, pronto, com alegria, ele chegou e disse, vou preparar essa orientação e levar para os irmãos na paróquia. E chegou o dia do culto lá na paróquia, e ele, entre os fiéis ali, na paróquia do sistema católico romano, ele já sendo iluminado pela luz de Deus. Ele chamou os irmãos e disse, meus irmãos, eu quero trazer para vocês algo hoje, queria que vocês dessem-me ouvido para o que eu vou falar. Prestem atenção. E o padre começou a dizer, irmãos, eu vi aqui pela palavra e pela direção que a gente segue de fé, estamos errados. A palavra de Deus não nos ensina a buscar direção dele em nenhum outro nome. Não existe nenhum outro protetor. Não existe nenhum outro meio. A palavra mostra Jesus. Vai para onde, irmão? 301, é? Pegou sua favela. Pronto, pode ir, irmão. Está entendendo isso? E ele começou a mostrar isso para os irmãos. Disse, irmãos, nós temos que abrir mão desse ensinamento que nós recebemos. Nós não podemos estar se dirigindo à imagem de escultura. Nós não podemos estar invocando outro nome. Sabe o que foi que os fiéis católicos romanos na paróquia disse ao padre? Sabe o que foi? Escuta aí, deixa eu informar aqui a moradora. Você vai ficar pasmo. Mas isso é a realidade, irmão. Em todo canto. É assim. Mas é assim a atitude de todos os que vivem nas suas religiões. Eles não estão dispostos a mudar. Seu Paulo chegou, o rapaz de sofá, viu? Vai subir. Eles não estão dispostos a renunciar. E é o que eu sempre digo, vida com Deus não é questão de você aderir a uma religião, igreja, e passar a viver a formalidade religiosa. Jesus não ensinou isso. Olha o que Jesus disse. Quem quiser vir após mim, ele não disse ir para a igreja.
Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Renuncie. E a multidão não está disposta a isso. E quando o padre chega e diz assim, irmãos, nós temos que tirar esse costume, essa tradição, esse conceito de fé da nossa vida, porque não condiz. Imagem de escultura, invocar outro nome, viver crendo em objetos religiosos. Nossa fé tem que estar em Jesus, só Ele. Os fiéis se reuniram e gritaram, começaram a dizer, Padre, se o Senhor quiser, vá viver essa fé. Nós não vamos deixar a nossa fé nas nossas imagens, na nossa mãezinha, na nossa igreja católica. Se o Senhor quiser, vá viver a sua fé, mas a gente aqui vai continuar com a nossa. E esse padre se converteu. Ele não foi para uma religião evangélica. Ele se converteu a Jesus. Ele não deixou de ser católico para ser evangélico. Ele se converteu a Cristo. Por quê? Porque ele conheceu a verdade. Como o povo que ele estava lá, como ensinador, ensinando, ele advertiu o povo. O povo não quis. Sabe o que foi que ele fez? Sai do meio deles. Quer não? Fica aí com a tua direção. Eu vou seguir a de Cristo. Meu irmão, saiam do meio deles. Se eles quiserem continuar vivendo essa fé, essa direção, esse entendimento dentro da formalidade, submisso à religião, à instituição, deixa eles viver aí, irmão. Deixa eles viver os cultos, pactos, votos, as campanhas, a sua vida de devoção à igreja, como casa de Deus, como lugar de encontrar Deus. Vai buscar verdadeiramente a Deus por onde você pode encontrá-lo. Vai estar verdadeiramente em Deus, aonde é o local para você estar. Vai estar vivendo em comunhão com Deus, no verdadeiro lugar onde você vai ter comunhão com Ele. É em Cristo e na palavra de Cristo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Muito obrigado pela sua atenção neste dia de hoje, terça-feira,